Oi, pessoal, tudo bem? Aqui de volta. Vamos falar um pouco sobre conhecimento, sobre natureza do conhecimento, o que significa efetivamente conhecimento, sua origem, o porquê, mas não sem antes pedir a você, se ainda não estiver inscrito no canal do JB, para que eu faça o nosso canal, tá bom? Então vamos em frente, porque é para frente que se vai. Esse é o nosso lema. O que é conhecimento? O conhecimento, efetivamente, é quando nós colocamos em prática as informações que recebemos. 1 mais 1 é igual a 2, isso é informação. Se eu digo que um dedo mais um dedo é igual a 3, não transformei aquela informação em conhecimento. 1 mais 1 é igual a 2, bom, então são 2 dedos. Essa aqui é a ideia. Só que não é tão simples assim. Há uma complexidade muito grande para entendimento dessas coisas. Quem primeiro, por assim dizer, levantou essa questão foram os filósofos gregos, naturalmente, que eles partiram do seguinte princípio: as pessoas acreditam em tudo ao seu redor por acreditar, sem questionar, sem nada. E aí que foi a diferença, aí é que está a diferença. É que eles questionavam por quê? O que é isso? O que é ser feliz? Você é feliz? Sou. O que é ser feliz? Eu não sei, mas que eu sou feliz, eu sou. Então, pessoal, com essa chuleza que eu estou dizendo, é para chamar a atenção da importância dessa coisa do conhecimento. Se você pesquisar, você vai ver que isso é de uma profundidade muito, muito grande. E eu, em sala de aula, eu falo isso o tempo todo. Gente, eu estou passando apenas informações para vocês. Os livros têm informações, não é? A internet, a Bíblia, enfim, as pessoas falam conosco, estou passando informações. Agora, conhecimento é aquilo que eu efetivamente absorvo, apreendo e tenho alguma aplicação, ou não. De repente eu chego à conclusão que aquilo não pode ser aplicado e por aí afora vai. Então, assim, há cerca de 10 mil anos atrás, o homem já buscava mecanismos para entender a sua própria existência, para entender o mundo. O que é isso? Por que é isso? Eu acho muito interessante, desculpem, eu digo sempre que a criança é uma coisa sensacional, porque a criança ela pergunta porque ela quer resposta. Mamãe, por que isso? Papai, por que isso? E ela quer saber, ela não conhece, isso eu acho sensacional. Nós adultos fazemos perguntas que já sabemos respostas. Pessoal, eu quero saber quanto que é 1 mais 1. Eu quero saber quem foi que descobriu o Brasil. Eu já sei. Mas há um contexto, há uma razão de ser de tudo isso. Então, buscar entender a complexidade das coisas, das situações, é da natureza humana. Aqui, pessoal, eu sempre falei isso, né? Essa coisa da natureza humana. Olha só que interessante. Eu sempre disse para as pessoas, o conhecimento é possível apenas ao ser humano. O conhecimento é possível apenas ao ser humano. Aconteceu uma coisa sensacional ontem. E eu tenho uma pessoa muito próxima, é um cientista evolucionista, radicado nos Estados Unidos e é pesquisador na Universidade de Massachusetts, Dr. Tiago Quintão, a quem agradeço muito a disponibilidade e atenção e a aula que me foi dada. Mas e foi muito interessante, foi muito polêmico, foi um debate muito bacana, porque eu li isso aqui para ele, observem, se eu não tenho razão. O conhecimento é possível apenas ao ser humano. Os animais, por outro lado, desenvolvem mecanismos de aprendizagem por meio da experiência prática e da repetição de experiências, porém, o conhecimento complexo, efetivo e racional somente é apreendido por nós. Perdão.
Isso por quê? Isso ocorre porque o conhecimento bem estruturado que desenvolvemos só pode ser elaborado, organizado, codificado e decodificado pela linguagem, por nossos mecanismos racionais. Linguagem, raciocínio, são elementos necessariamente interligados, sendo possível determinar qual tenha surgido primeiro no ser humano e etc, etc. Eu tinha absoluta convicção de que isso estava certo. Ele disse, olha, não é bem assim. E Teseu, como ele é evolucionista, pessoal, tem um conhecimento profundo nessa área, ele começou a explicar, a me passar informações e que me convenceram. Então, hoje eu posso dizer que o meu conhecimento a respeito mudou. E não tem problema nenhum, pessoal, nenhum. O conhecimento ele é efêmero, ele é passageiro, que hoje é verdade, amanhã pode não ser verdade. Vamos falar um pouquinho mais à frente. E curiosamente, hoje ele me manda um pequeno texto, pequenininho, peço permissão para ler, mandou aqui no meu WhatsApp, que diz assim, olha que coisa, pessoal, como é que convence? O que é inteligência? A inteligência pode ser definida como a capacidade de aprender e aplicar conhecimentos, de compreender situações novas ou desafiantes e a capacidade de pensar de forma abstrata. Os golfinhos demonstram, eu confesso que eu não sabia, os golfinhos demonstram a capacidade de fazer todas essas coisas e a maioria dos cientistas concorda que os golfinhos são muito inteligentes. São mímicas notoriamente talentosas e aprendizes rápidos. Preste atenção, pessoal. Aprendizes rápidos demonstram autoconsciência, resolução de problemas, empatia, inovação, capacidade de ensinar, tristeza, alegria e ludicidade. Pessoal, então esse cientista me manda ainda há pouco essa pérola. E os golfinhos efetivamente são muito, muito inteligentes. Então, aquela coisa que somente o homem é animal racional, para mim, isso caiu por terra. Isso caiu por terra. Obrigado, doutor. Quais os tipos de conhecimento? Existe aquele conhecimento de senso comum, que são os mitos, pessoal. Que são aqueles mitos, aquela coisa do dia a dia, aquela coisa empírica. São as sabedorias populares, o conhecimento teológico, essa coisa de Deus, não há nenhum senso de crítica aqui, o Deus Todo-Poderoso, milagroso, que tudo pode. O conhecimento filosófico, aquele que questiona o tempo todo, como nós falamos logo no início, e é por isso que a filosofia ela é considerada a mãe de todas as ciências, não é? Porque ela primeiro que vem a discutir essas coisas. O conhecimento científico, olha que bacana aqui. É tarefa dos cientistas, sobretudo os que trabalham com as ciências naturais, observar fenômenos, identificar problemas, formular hipóteses, testar para verificar as hipóteses formuladas, formular deduções e concluir a sua tarefa por meio de formulação de teorias. Isso é conhecimento científico. Eu trago aqui, dentro da minha pesquisa, aquele que foi é considerado o pai do conhecimento científico, né? O Galileu Galilei, que viveu à frente do seu tempo, filósofo, matemático, astrônomo. E mais o que é aquele moço? Hein? Matemático, astrônomo, filósofo, etc, etc. E ele estabelece, e ele diz o seguinte, olha, só faz sentido aquilo que pode ser provado ou comprovado. E ele faz uma espécie de layout, um esquemazinho que nós nunca esquecemos. É que é muito interessante. Ele parte do seguinte, olha, como é que se investiga alguma coisa, algum fato na natureza? Primeiro, você levanta um problema, faz uma pergunta, né? Estabelece projeto, coleta de dados, informações, observações. Isso, pessoal, é um procedimento científico.
Estabelece-se uma hipótese, talvez seja isso. Estabelece planejamento, experimentos, objetivos, registro, análise dos dados, as conclusões, tudo registrado, comprovado. O cientista trabalha dessa forma. E depois, a hipótese formulada anteriormente, ela é verdadeira ou não? Estabelece novas hipóteses, se for o caso, experimentos, conclusões, discussão e comunicação dos resultados. Assim fecha esse esquema que o Galileu falou o seguinte, olha, aí sim você vai chegar a uma descoberta, a busca efetiva da verdade. Bom, Platão dizia o seguinte, conhecimento divide-se em duas partes, por assim dizer. Aquela parte que é sensível e inteligível. Sensível é aquilo que o nosso organismo responde, não é? Inteligível é aquilo que é racional, que é da nossa inteligência. Já Aristóteles estabelece uma mistura de vários graus diferentes de conhecimento, não é? Ele questiona muito mais, ele aprofunda. Daí, pessoal, chegar ao conceito de epistemologia, que é o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento científico. Então, conhecimento epistemológico, não é? Eu quero encerrar, é claro que, pessoal, isso, se a gente for aprofundar do ponto de vista filosófico, são muitas as opiniões divergentes, não é? Nietzsche, por exemplo, não é? Tem uma posição diferente, outros mais que vão dizer o seguinte, não, a pessoa tem que ser absolutamente livre para imaginar, para supor aquilo e construir o seu próprio conhecimento. Isso não é científico, não é? Isso não é científico. Mas o que eu quero dizer aqui nesse encerramento, pessoal, eu gosto de fazer uma brincadeira assim. Existe alguma similaridade entre o cimento e o conhecimento? O cimento, com os dois você constrói um prédio. Mas só com o cimento você não constrói o prédio, nem somente com o conhecimento. O cimento vai dar uma estruturação, o conhecimento, a forma, né? Como é que nós vamos fazer. E tudo na vida é assim, pessoal. Vivemos uma era... o certo é que vivemos mais do que nunca a era do conhecimento. Né? A era do conhecimento. Nós valemos por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós apreendemos. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Acione o sininho para você receber novas mensagens lá no nosso canal do JB. Muito obrigado, pessoal. Até mais.